Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém. Jesus está na casa, irmãos. Jesus está na casa, irmãos. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Antes de adentrar aqui na palavra, eu quero convidar vocês para um clamor. Amém? Jesus está trabalhando na casa. Jesus está falando. Mas o Espírito Santo mostrou que tem muitas pessoas dispersas. Deus está falando. Deus, Ele quer trabalhar hoje no seu coração de uma forma extraordinária. Ele quer trazer mudança para a sua vida. Você não sairá daqui da mesma forma a qual você adentrou. E eu vou deixar a igreja fazer esse clamor. Pode começar a igreja. Deus irá falar com você aqui através desse texto. Uma dica: eu já li a Bíblia toda. Para quem quer ler a Bíblia toda, isso aqui eu aprendi com um pastor Luiz Donato, também com o seu pastor também, lá da igreja Bênção de Jesus. Quando eu era criança, ele me ensinou, falou: você quer ler a Bíblia? Você quer ter um entendimento melhor em Deus? Eu falei: quero. Ele, então leia primeiro o Novo Testamento para depois você ler o Antigo, porque o Novo Testamento é reflexo do Antigo Testamento. Então, para a gente conseguir entender o Novo Testamento, a gente temos que entender o Antigo. E através do que eu irei trazer esta noite, eu mostrarei para os irmãos o que eu estou falando, para que você venha ter uma boa interpretação. Amém? Eu peço que você abra no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Jesus está na casa. Glórias a Deus. Aleluia. Eu, quando li a Bíblia toda, demorei 6 meses. Tem pessoas que conseguem com menos tempo. Mas se você tem essa vontade, quem de novo? Quem tem essa vontade de levantar a mão? Vai já começar.
continuar firme e avante, que Deus ele vai te recompensar. Você que encontrou o Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, e versículo de número 21. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você que encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Qual era o nome? Jairo. E vindo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e ponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Versículo 32. Ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, diga assim comigo: temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E você diga amém? Amém. Diz assentar em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, na narrativa a qual fizemos menção, sobre um homem chamado Jairo. Vai nos dizer o texto que este homem ele chega até a presença de Jesus e ele vai se humilhar para o Senhor. A Bíblia fala que devemos se humilhar na potente mão do Senhor, para que no teu tempo exato ele venha nos honrar. Sabe que o Senhor está dizendo aqui? Que devemos nos humilhar perante a sua presença, devemos estar diante do seu altar, devemos orar e pedir com constância. Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi, pedi e dar-se-vos-ás, batei e abri-se-vos-ás, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Deixa eu te dizer, se você tem batido na porta, continua batendo na porta, porque ela um dia vai se abrir. Se você está pedindo, continua pedindo, porque o seu clamor já foi ouvido, e um dia o Senhor irá te responder. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, e independente da sua patente, independente da sua posição, independente do seu cargo eclesiástico dentro da sinagoga, ele não importou quem ele era, ele não importou o seu poder aquisitivo, ele não importou de se humilhar perante a presença de Jesus, ele não se importou de se inclinar, ele não se importou de ajoelhar-se. Sabe por quê? Ele sabia a pessoa a qual ele estava se ajoelhando. Ele conhecia a pessoa para a qual ele estava se inclinando.
mas anda segundo o Espírito Santo. São João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra aonde quer, e ouves a tua voz, mas não sabeis de onde vens, e nem para onde vais. Assim sois todos aquele que é nascido do Espírito Santo. Se você estar aqui esta noite, é porque você está conectado a esta palavra. Você está nascido do Espírito. Para você não há condenação. Você que não está fazendo os desejos da carne, mas sim do Espírito. E vai nos dizer a narrativa do texto que ele se humilha. Senhor, a minha filha está em casa, está moribunda, está próximo da morte, mas eu te imploro que vá até a minha casa e me dê saúde. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer: hoje o Senhor está entrando dentro de você e está dando saúde para você, está dando saúde para alguém da sua família. Já ele foi buscar a presença de Deus pela vida da sua filha, e você veio esta noite buscar a presença de Jesus por alguém da sua casa. E esta noite o Senhor visita alguém da tua casa, alguém da tua família, os teus parentes. O Senhor está visitando esta noite. Glórias a Deus. Ó 23, e rogava-lhe muito. Ele não rogava pouco, ele rogava muito, ele suplicava, porque o milagre dele tinha urgência. Talvez você precisa de um milagre, e esse milagre que você precisa tem prazo, esse milagre que você precisa tem urgência. Você, Senhor, não tem como esperar, esse milagre tem que ser para já, esse milagre tem que ser para agora. E rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e me ponha as mãos para que sare e viva. Para que saia viva. Para que saia e viva. Então eu acredito que aquela menina estava já adormecendo. Aquela menina já estava perdendo os seus sentidos. É bem verdade que tem pessoas que estão já à beira da morte. E o seu cérebro, como começa a se desligar, o corpo dessa pessoa não responde mais. O cérebro não consegue mais mandar mensagem para os seus peitos, por exemplo, para as suas mãos, para as suas pernas ter algum movimento. Essa pessoa não tem mais movimento. A sua respiração vai ficando ofegante, nem sequer consegue mais respirar na proporção normal que um ser humano respira. E ele percebe: a minha filha está parando de respirar. Mas o Senhor diz para você esta noite: eu sou o teu oxigênio. Eu sou o teu sopro de vida. E hoje eu entro na sua casa para te dar vida e vida em abundância. E na narrativa do texto vai nos dizer que Jesus agora ele é impedido de talvez chegar na casa de
não que o apertava. Então ele tentava andar e não conseguia. Quem está dentro de multidão, quem está sobre a multidão, a pessoa, quem aqui já pegou trem lotado? Levanta a mão. Mas eu digo lotado mesmo, ao ponto das pessoas ficarem te empurrando. Que essa pessoa que te empurrou só vai ter espaço de colocar um pé, depois colocar o próximo pé, e ainda dar uma esticada na barriga, colocando ela para frente, e puxando um pouco a blusa para não prender na porta. Quem já passou por essa situação? É terrível. Eu estou fazendo uma alusão aqui para você poder entender o que aconteceu aqui dentro desse contexto. Como você que vai pegar um trem vai conseguir diferenciar um empurrão de um toque? Você não consegue. Eu já passei por isso na CPTM, quando eu ia pegar trem, as pessoas empurravam, falei, meu Deus, misericórdia. E um empurra do lado, outro empurra do outro, parece um pegando lá dentro do trem. Um empurra do lado, aí você vai pro outro, e essa funciona. Meu Deus. E quando você entrar, se você não segurar no ferro lá, você vai cair. As pessoas vão pisar em você. Assim que vai acontecer. Quando não é roubado. Quando não é roubado. Então não é. Quem está comigo dá glória a Deus. Olha só. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Aqui no versículo 25, vai falar sobre certa mulher que tinha um fluxo de sangue. Aleluia. Quando a Bíblia menciona ou certa mulher, ou uma das mulheres, o texto quer dizer que esta mulher não tinha marido, era uma mulher só, era uma mulher solitária, não tinha um companheiro. O texto não declara se ela tinha um pai, ou se ela tinha uma mãe, ou um parente próximo, mas na narrativa do texto vai dizer certa mulher que havia 12 anos com um fluxo de sangue. E isso era um grande problema para esta mulher. Ela tinha 12 anos que padecia de um fluxo. A mulher, eu posso falar aqui abertamente porque temos adultos aqui, as crianças estão lá em cima. A mulher no seu período, no seu fluxo sanguíneo, na sua menstruação, ela vai menstruar. E aproximadamente vai durar em torno de 7 dias. Tem mulheres que duram menos, outra mais uma tardação. 7 dias que essa mulher vai ter o seu fluxo sanguíneo, a sua menstruação. E tem mulher que tem mais que 7 dias, tem mulher que agora normal já tem 15 dias. Mas tem mulher, se ouvindo essa palavra aqui que eu estou ministrando agora, pararia a minha ministração, levantaria a mão e diria para mim, olha, eu já estou há um ano nesse período aqui, não tenho visto resultado. Você olha para a Bíblia e vai pensar que foi só essa mulher que passou por essa situação negativa. A irmã Iris contou o testemunho dela aqui, um pouquinho, e a irmã Iris entende um pouco que essa mulher do fluxo de sangue passou. Então existem mulheres que estão passando esse sofrimento. Esse sofrimento, essa mulher estava sofrendo. Aí você vê, irmã, você passou por essa situação. E essa situação não te levou à morte. Mas sabe o que acontece? O médico não achava nada. O médico não achava nada. Olha só o que eles dizem, o médico não achava nada.
Tomava remédio que não adiantava de nada. Irmã Neves, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você passava por essa situação, você sentia fraqueza? Eu fiquei com anemia profunda, cheguei a ficar com 45 quilos, só um pouco de osso. Aquela mulher do fluxo de sangue, Meu Deus. ela não morreu. Pelos 12 anos que ela ficou sofrendo com a enfermidade, você viu? A irmã Denise passou por uma situação dessa, ficou com uma anemia profunda, e como ela disse, ficou só curioso. Agora vamos imaginar, a irmã Denise ficou quanto tempo nessa situação? Ai, meu Deus. Aproximadamente. Até eu ter encontro com Jesus. Eu casei, eu tinha 22 anos, né? 22 anos. Quando eu me converti, eu já tinha quase entrando no período. Quase uns 30 anos. Olha só, Ele voltando. a irmã Denise passou por uma situação dessa. E Deus filho por um milagre. Eu era só igreja. Ninguém nessa igreja aqui no dia de hoje entende melhor esse texto que a irmã Denise. Uma mulher que tem propriedade de fala em questão desse texto. Eu estou falando que eu estudei, mas a irmã Denise fala com conhecimento de causa. Você pode dar glória a Deus? Então aquela mulher, Não era mioma, não era hernia, não era cisto, não era. Porque geralmente eu levo assim, quando tem cisto, mioma, alguma coisa desse tipo, né? Ou tumor, comigo não tinha nada disso. Eu fiz todos os exames, até que depois eu conto meu testemunho. você vê, ó, você vê que a história tem uma familiaridade, algo similar. Os médicos não conseguiam descobrir que a irmã Denise teve, que ela tinha. Mas quando ela foi para Cristo, Cristo curou ela. Aquela mulher ficou 12 anos sangrando sem parar. Hoje as mulheres, quando está no período menstrual, usa absorvente. Mas para aquela mulher do fluxo de sangue, um absorvente não adiantaria de nada. Porque era um fluxo que jorrava como se fosse uma torneira, não parava. Meu Deus! Uma torneira de um filtro, toda hora sangrando sem parar. E o que ela fazia para poder andar, para poder circular? Ela enchia de panos para tampar a sua vergonha. Você que tem Bíblia, por favor, Ah, Jesus! abra no livro de Levítico, capítulo 15, versículo de número 19. Lembra quando eu falei você que ler a Bíblia inteira, começar pelo Novo, depois pelo Antigo? Estou falando de uma mulher de um fluxo de sangue que tinha um hemorrágico. Agora você vai entender melhor o que essa mulher do fluxo de sangue ela sofria. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Levítico, capítulo de número 15, do versículo 19 ao versículo 30. Você vai entender agora que o Novo Testamento é reflexo do Antigo Testamento. Você vai entender que aquela mulher não sofria apenas com aquela hemorragia, mas ela sofria também com preconceito. Vamos lá. Só quem passou na pele sabe. Vem aqui, irmã Denise, por favor. Vem aqui. Vem aqui, por favor. Deus está na casa, irmãos. Jesus está trabalhando. Então, os irmãos lembram que eu falei na quinta-feira que a gente conhecia o Senhor, que ele era conhecido nosso, que esse Senhor é pai da minha cunhada, que é casada comigo, meu irmão mais velho. Ele falou para o meu marido que ele não ia casar com uma pessoa, que ele ia casar com uma farmácia.
por conta disso. Porque eu não tinha saúde, era o tempo todo, né? Aquele fluxo de sangue. E naquele tempo no interior eu também não tinha móveis, não tinha absorvente. Eu tinha que usar pano. Eu imagino o que eu passei na minha vida, né? Não é fácil. Está aqui, irmão. A irmã Denise passou por esta mesma situação. Olha só, versículo de número 19. Levítico capítulo 15, versículo 19. Você que está com a Bíblia e está me acompanhando, dá glória a Deus. Diz assim, ó. Para um bom proveito de uma leitura, para que você venha ter um entendimento respeito aos pontos e as vírgulas, para que você venha entender. Vamos atropelar o texto. Olha só. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Eu vou continuar. Aqui está dizendo que essa mulher que tivesse um fluxo pela lei mosaica segundo o Pentateuco, que essa mulher que tinha um fluxo era considerada imunda. É o problema que essa mulher que lemos em Marcos, é o problema que ela está passando. Ela não está passando um problema apenas com a sua enfermidade. Ela está passando agora um problema cultural, um problema religioso e preconceito que a sociedade tem para com essas pessoas, considerada imunda e impura, que não pode tocar em ninguém. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem lembra da época do Covid? Quem lembra da época do Covid? Se eu estou com Covid, olha lá, lembra da época que morreu muita gente? Digamos que eu estou com Covid e eu peguei nesse microfone, estou com máscara, e eu desse meu microfone para a senhora aceitaria? Eu com Covid? Qual que foi a regra da OMS para as pessoas que estavam com Covid? Ficar aproximadamente 1,5 metro de distância. Olha só, isso daí é para você entender. Quando o Theo foi internado, quando a gente estava em Morada, eu conheci uma enfermeira que ela trabalhava, e quando ela estava para chegar em casa, o marido dela lavava a casa com Cândida, passava pano, passava lustramóvel, passava um monte de coisa para desinfetar tudo aquilo que ela colocava na mão dela, quando ela trabalhava no hospital. Para passar o recebente dele, a gente não podia fazer isso, lembra? A gente ficava com medo de receber alguma coisa de alguém. Se essa pessoa fosse diagnosticada, porque essa pessoa estava contaminada. Agora já pensou essa mulher? Vamos lá. Versículo 20. E tudo aquilo sobre o qual ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Aonde ela se deitar será imundo, a sua cama será imunda. Aonde ela se tocar, aonde ela sentar será também imundo. Deixa eu deixar um exemplo aqui claro para você entender. Uma mulher com fluxo de sangue, se ela se assentasse numa das cadeiras a qual você está assentando agora, e logo após você se assentasse na mesma cadeira, você eram considerados imundos. Olha a gravidade que aquela mulher passou. Glórias a Deus. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Então você teria que lavar as suas vestes e também se banhar para se purificar do pecado, da imundícia até o final da tarde. Meu Deus. Glórias a Deus.
Versículo 22. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que? E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E se também alguma coisa tiver sobre a cama, ou sobre aquilo que ela se assentou, se alguém tocar, será imundo até a tarde. Esse é com efeito qualquer homem que se deitar com essa mulher, a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Então, digamos que uma mulher que tivesse na sua menstruação, tivesse um relacionamento com o seu marido, o marido desta mulher ficaria imundo, impuro também, durante 7 dias. Versículo 25. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando estiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então, esta mulher que o fluxo não acaba, ela sempre teria que ser separada por causa da sua imundícia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem está comigo aí? Aleluia. Eu li o 25 agora, é isso mesmo? Quem está comigo? Amém. Toda a cama sobre que ela se deitar, todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama de uma separação. E toda coisa sobre que ela se assentar será imunda, conforme imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então contarão 7 dias e depois será limpa. Depois dos 7 dias da sua menstruação, ela será limpa. Oh, glória. Versículo 29. E o 8º dia tomará 2 rolinhas e 2 pombinhos, e trará o sacerdote à porta da tenda das congregações. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Então os 2 pombinhos que ela levasse para o sacerdote, contando os 7 dias, no 8º dia, ela ia levar uma oferta para o sacerdote. Levaria uma oferta para expiação do seu pecado, da sua imundícia, da sua iniquidade, do seu fluxo. E o outro seria como uma oferta de agradecimento a Deus. Aleluia. Igreja, Glória a Deus. eu não vou conseguir terminar essa mensagem, mas eu vou resumir aqui, já para devolver o microfone. Olha só, vamos voltar para o texto, Marcos capítulo 5, no versículo de número 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Segundo o texto que lemos de Levítico, Aleluia. o que era para acontecer com Jesus com o toque dela? Cai mundo. Glória a Deus. O que era para acontecer com Jesus ao toque dela? Ficar imundo. Era para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com o toque daquela mulher, era para Jesus estar imundo. Olha só. Olha só o versículo 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal.
E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vê-se a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo em tremendo, aproximou e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Eu quero deixar um versículo aqui para vocês. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aleluia! Capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproximar de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, Salmo de número 34, versículo 4: buscai ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Deus, na pessoa de Jesus, livrou aquela mulher de todo o seu medo, de todo o preconceito e de todos os seus temores. Olha só para concluir. Primeiro, Jesus restaurou o físico dela. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela sentiu que o seu fluxo parou. Ela sentiu que o seu corpo está curada. A primeira evidência do milagre de Jesus. Ela sentiu estar no seu corpo curada, restaurada, redimida, lapidada, transformada. Por quê? Porque por causa da sua fé. Então, primeiramente, o Senhor curou o seu físico, curou a sua saúde. O segundo tópico, Jesus curou o seu emocional. Ela não poderia se misturar junto com a sociedade. Olha só, ela viveu 12 anos com uma hemorragia. Então, ela não podia abraçar ninguém. Ela não poderia dar um óculos santo, beijar no rosto. Ela não podia cumprimentar na mão, dar uma paz do Senhor ou uma boa tarde. Ela não poderia se misturar com alguém. Ela não poderia tomar um café ou um chá. Não poderia se assentar na mesa de ninguém. Por 12 anos, ela estava afastada da sociedade. Por 12 anos, ela ficou sendo julgada, sendo menosprezada, sendo maltratada. Mas o Senhor fez um milagre na vida dela. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que hoje Ele muda a sua sorte, oh glória. Terceiro lugar, Ele devolve a sua convivência social. Aquela mulher que não poderia se assentar com ninguém. Deixa eu conjecturar aqui na mente de pregador. Agora quem sabe ela vai fazer assim: eu vou fazer um grande banquete, eu vou fazer um culto de ação de graça, porque agora eu posso abraçar, eu posso beijar, eu posso pular e eu posso estar junto com os meus irmãos. E em quarto lugar, sabe o que Jesus falou? Filha, olha só o que Jesus disse: filha.
A Bíblia não declara o texto se ela tinha uma figura paterna, mas se ela não tinha uma figura paterna, Jesus está redimindo ela, dizendo: agora tu és a minha filha, tu és a minha idade, tu és a minha herança, tu és a minha propriedade. Eu mudo a tua vida agora, a partir desse momento. O Senhor devolveu a vida para ela, curou ela e fez novamente ela andar em sociedade, e ainda lhe chamou de filha. Para encerrar, eu quero saber se essa mensagem falou com você. Essa mensagem falou com a igreja? Então grave esta mensagem no teu coração, porque hoje o Senhor fala assim para você: você não é órfão, você é o meu filho. Você não é órfão, você é a minha filha. Quem sabe os fariseus depois quis a importunar. O texto não diz isso, mas deixa eu pensar. E depois o mestre fala: ela é minha filha, deixa ela em paz. Agora ela pode conviver com a sociedade, agora ela pode estar junto, ela pode se assentar na mesa. Ela não vai precisar mais usar pano nas suas partes íntimas, porque eu a curei. Levanta a sua mão agora em nome de Jesus. Uma mão você levanta e a outra mão você coloca no seu peito. E diga assim para você mesmo: esta noite eu recebo a cura de Deus. Eu aceito a paternidade, porque eu sou filha, porque eu sou filho. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado por esta oportunidade. Deus te abençoe. Glória a Deus. Não há Deus maior do que o nosso Deus, né, irmãos? Aleluia. Nós vemos que a lepra, o fluxo de sangue e a lepra, quando alguém tinha um fluxo de sangue, não podia andar no meio da sociedade. Ele era excluído. A mulher era excluída do meio da sociedade porque eles consideravam que ela era imunda. Então, se eles soubessem, eles expulsavam ela. A mesma coisa era o leproso. O leproso também, naquele tempo, não podia andar no meio do povo, porque a lepra passava para as outras pessoas. Então, eles eram expulsos do meio da sociedade. Mas Jesus chegou para fazer a diferença. Glória a Deus. Jesus chegou para fazer a diferença na vida daquela mulher. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele faz a diferença na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, creia na palavra, creia no Senhor Jesus Cristo, creia que ele pode fazer um milagre na sua vida. Aleluia, ele pode todas as coisas, irmãos. E para ele curar, irmãos, a enfermidade pode ser uma enfermidade antiga. Para ele isso não é nada. Não é nada para Jesus. Porque ela tinha 12 anos. 12 anos não é 12 dias. É 12 anos que ela sofria dessa enfermidade. Então nesse dia chegou a cura para ela. Glória a Deus. Então não há nada impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê nessa noite, você vai levar a sua bênção. Porque, aleluia, a palavra de Deus foi liberada aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Foi liberado cura, restauração. Quem sabe você está sentindo alguma coisa, está com alguma enfermidade. O Senhor Jesus, ele é poderosíssimo para curar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Basta crer, irmãos. Crer no Senhor Jesus Cristo. Faz o pagueiro cancereiro lá, quando ele se arrependeu e foi falar com
com Paulo, o que farei para poder ter essa salvação? Vou dizer com as minhas palavras, né? E o que Paulo disse para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? O irmão liberou aqui, Deus usando o irmão para liberar a palavra de cura aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou levando a minha parte, viu, irmão? Eu creio que os irmãos também vão levando a sua parte. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra que foi liberada aqui nessa noite. Quem sabe você tem uma enfermidade faz tempo, mas isso aí para Jesus não é nada. Não é nada. Não é nada. Lembra da irmã Nícia? A irmã Nícia se contou aqui. E eu conheci quando era daquele jeito. Conheci ela quando era sofrida. Ela era bem magrinha, irmãos. Eu conheci ela era bem magrinha. Mas Deus fez uma obra na vida dela. E nessa noite, se você crer, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vou deixar aqui os avisos. Deus abençoe, irmão Anderson, por essa palavra, né, irmãos? Deus abençoe. Deus continua te usando. Amém? Glória a Deus. Irmãos, amanhã, irmãos, nós temos o culto. Vai ser amanhã, né, irmã Clécia? Amanhã nós temos o culto na casa da irmã Clécia. Os irmãos que puderem ali nos ajudar, claro. Deus ele está nos orientando a fazer os cultos no lar. Tem nos cobrado, né? Porque tem lares aí que o inimigo está trabalhando. O inimigo ele não está brincando. Tem lar aí que ele está mexendo, usando as crianças, ele está entrando em pessoas que não oram, que não buscam. Isso não é como desobrigado, não é aquele culto lá no bolo, não. É um culto diferente. É diferente. Vai ser decisões de graça. Então é dessa maneira que nós vamos fazer as orações e cultuar o Senhor ali na casa da irmã Clécia. Tem um outro culto, irmãos, que nós vamos fazer dia 18, na casa da irmã Bruna, do irmão Anderson, dia 18, vai ser na sexta-feira. E amanhã tem no Clébio Capacidade. Só que eu não vou no filho de vocês, não, porque eu já estou meio velhinho, né? Vocês são jovens, podem correr, subir morro, descer morro, correndo, eu não, eu já cheguei numa idade que eu não estou para dar essa correria toda. Agora eu vou usar os novos para fazer a obra de Deus. Eu vou ficar mais sentado olhando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus. Amanhã tem oração, vocês vão fazer lá no Clébio? Não. Então amanhã eles vão fazer um culto na casa do Clébio. Mocidade, vamos aí passar um selo nas pernas para vocês poderem caminhar, correr mais. Faça aí um óleo, alguma coisa, porque a tarefa nossa é grande aqui na terra. Tem uma tarefa para nós fazer, que Deus deixou para nós fazer. Então vamos fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor nessa noite. Orar pela irmã Socorro. Também, irmão, nós vamos ainda orar pela Isabela. E também pela menina que está doente. Cadê o papel? A Rebeca, irmão, ela não está bem. E a Cléia falou para mim que agora que ela está gritando de dor, só que não é no lugar onde ela tem problemas, tem em outro lugar. Diz que amanhã ela se esperar. Então nós vamos orar de novo pela Rebeca, vamos fazer um amor nessa noite. Também, pastor. Deus ele é poderosíssimo para ouvir o nosso clamor. Orar também pelo Rogério, que foi internado ontem. Rogério, meus irmãos, vocês estão compreendendo? Nesse final de tempo nós estamos vendo acontecendo coisas terríveis. Pessoas que têm espera daqui a pouco caiu já foi. Então é dessa maneira. Aquele irmão José que queria, aquele homem pregou aqui um dia na Santa Ceia. E rapidinho assim o irmão morreu. Ainda bem que ele foi com Cristo, né? Cristo é aquele que vai sem Jesus, irmão. Sem Jesus não dá. Não dá.
confessou Jesus como seu Salvador, corre enquanto é tempo. Corre nos braços do Senhor enquanto é tempo. Enquanto Ele está dando fôlego de vida, corre, vai buscar a Deus, vai aceitar Jesus como Salvador, porque Ele é o único que pode salvar a nossa alma. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar o clamor, irmãos, por essas pessoas que estão enfermas. Deixa eu ungir a irmã. A irmã Socorro, vem aqui, irmã Socorro. Vem aqui, vamos orar. Glória a Deus. Oramos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor amado, nesta noite, Senhor amado, eu quero apresentar, meu Deus e meu Pai, a cada pedido de oração, a cada, meu Deus e meu Pai, pessoas que estão, meu Deus e meu Pai, enfermas neste momento. Senhor amado, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o cirurgião por excelência. Meu Deus, nesta noite, Senhor, Pai querido, repreenda agora, meu Deus, meu Pai, aleluia, Senhor, toda enfermidade. Pai querido, nesta noite, meu Deus, meu Pai, aleluia, toda bactéria nesta noite que seja repreendida agora. Pai, nesta noite, queima agora, meu Deus. Queima nesta noite toda enfermidade agora. Seja, meu Deus, meu Pai, dos pés ao alto da cabeça agora. Pai querido, nesta noite, meu Deus, visita cada nervo, visita nesta noite, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, aleluia, Senhor amado, tipo sanguíneo nesta noite. Pai querido, vai repreendendo agora, em nome de Jesus. Pai querido, se há, meu Deus, meu Pai, pessoas com dores na coluna. Pai querido, dores, meu Deus, meu Pai, na cabeça. Senhor amado, dores, meu Deus, meu Pai, no cérebro agora. Pai querido, que seja repreendida agora, em nome de Jesus agora. Todo mal agora que seja lançado, aleluia, seja repreendido agora, em nome de Jesus, Pai. Alabaxola, bacana, labastéria. Pai, nesta noite, Senhor amado, aleluia, eu acredito, Senhor, que o Senhor possa agora, meu Deus, toca, meu Deus, meu Pai, aleluia. Alabaxola, bacana, labastéria. Pai, nesta noite, meu Deus, a pessoa, meu Deus, meu Pai, aleluia, possa sentir este toque agora. Pai querido, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, queima agora, queima, Jesus, nesta noite, queima, vai queimando agora, todo mal agora, que seja repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Amém, irmãos, meus irmãos. Glória a Deus. Agora nós vamos fazer a oração final para nós encerrar. Bem lembrado, quarta-feira não tem ensaio para as irmãs, mas à noite vai ter ensaio com um grupo de varões, os varões que estão aqui. Quarta-feira nós estaremos aqui ensaiando. Amém? Amém. Eu vou passar um horário bom para que todos puderem concluir, né? Às 8 horas.